Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o verdadeiro Mizukage. Capítulo 1. Durante o período dos reinos combatentes, o deus Shinobi, Senju Hashirama, e o Uchiha Madara fundaram a Vila Oculta da Folha no País do Fogo, a região mais próspera do continente Shinobi. Senju Hashirama tornou-se o primeiro Hokage. Em uma floresta fora de Kirigakure, Karatashi Yagura estava deitado tranquilamente em um galho robusto de árvore, apoiando um livro em seu joelho dobrado enquanto folheava suas páginas. Era um livro de histórias sobre o mundo Shinobi que ele havia tomado emprestado da biblioteca do clã Kaguya. Enquanto lia, ele traduzia as frases arcaicas e complexas para uma linguagem mais simples para si mesmo. Hashirama Madara. Divertido com suas próprias palhaçadas, Karatashi Yagura riu. Vendo quão bem o sistema de vila Shinobi de Konoha funcionava, outras nações e Shinobi poderosos seguiram o exemplo, estabelecendo suas próprias vilas ocultas. O país do relâmpago, coberto por montanhas, formou Kumogakure. O país da terra, assim como o relâmpago, criou Iwagakure. O país do vento, com nada além de areia, fundou Sunagakure. Enquanto isso, a terra da água, isolada em várias ilhas distantes do continente, viu seu primeiro Mizukage, Byakuren, estabelecer Kirigakure. O ano atual era o ano 42 de Konoha, cerca de 1 ou 2 anos antes da Terceira Grande Guerra Ninja. Este livro de história registra os principais eventos de Kirigakure desde sua fundação. Em sua vida passada, Karatashi Yagura assistiu Naruto, o anime shounen de longa duração que marcou sua infância. Ele conhecia a construção geral do mundo, os principais enredos e o elenco principal de Konoha, além de alguns personagens secundários importantes. Uma conversa casual com os drinks? Claro, ele poderia falar sobre isso por horas. Mas quando se tratava de informações sobre vilas fora de Konoha, a série original quase não fornecia detalhes. E Kirigakure? Era uma bagunça completa, sua linha do tempo era caótica e sua história estava cheia de buracos na trama. Karatashi Yagura coçou a cabeça. Se ele não lesse sobre esse mundo, como poderia entender sua situação? Kirigakure há muito tempo impõe uma política de isolamento e a infame doutrina da névoa sangrenta. Como o nome sugere, a política de isolamento proibia estritamente a entrada de estranhos e a saída de Shinobi de Kirigakure. A doutrina da névoa sangrenta, no entanto, era muito mais abrangente, ditava todos os aspectos das operações da vila. Um exemplo claro era o exame de graduação da Academia Shinobi. Para passar, os alunos tinham que matar seus próprios companheiros. Esta política deixou uma cicatriz indelével em Kirigakure. A princípio, Karatashi Yagura, como a maioria das pessoas, presumiu que a doutrina da névoa sangrenta era algo que o Uchiha Obito havia implementado ao controlar o quarto Mizukage Yagura com Genjutsu. Mas por que Obito faria isso? Que ressentimento ele tinha contra Kirigakure? Ah, sim, uma bem grande. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, os Shinobi de Kirigakure selaram o Três Caudas dentro de Nohara-Rin. O plano deles? Assim que Rin retornasse a Konoha, o Três Caudas atacaria e destruiria a vila, garantindo a vitória de Kirigakure. Boa ideia, mas a realidade foi dura. Para proteger Konoha da ameaça dentro dela, Rin escolheu acabar com a própria vida, jogando-se no Chidori de Kakashi Atake. A morte de um Jinchuriki significava que a besta com cauda dentro dele desapareceria. E assim, o plano do Três Caudas de Kirigakure ruiu. Mas a verdadeira tragédia ainda estava por vir. Orquestrado por Madara Uchiha e Zetsu Negro, Uchiha Obito testemunhou pessoalmente a morte de Rin, o que o empurrou para a escuridão completa. De lá, Obito, antes um mero Chunin de Konoha, embarcou em um caminho de devastação, corrompendo Nagato usando Genjutsu para manipular o Mizukage, lançando o ataque da Kyuubi em Konoha e até mesmo iniciando a Quarta Grande Guerra Ninja. Suspirar. Pensando no absurdo de tudo isso, Karatashi Yagura soltou um suspiro profundo, sentindo o peso da desgraça iminente. Porque a pessoa em que ele transmigrou não era apenas um personagem aleatório de fundo. Ele era aquele cara infeliz cuja mente Obito controlou. Karatashi Yagura pigarreou. Ai, permitam-me apresentar-me formalmente. Diante de vocês está ninguém menos que o futuro Jinchuriki do Três Caudas, o quarto Mizukage Yagura, um dos poucos na história capaz de controlar completamente uma besta com cauda. No futuro. No momento, Karatashi Yagura não era nem um Jinchuriki nem um Mizukage. Ele nem sequer era um Shinobi, apenas um aluno se preparando para ingressar na Academia Shinobi de Kirigakure. Até onde ele sabia, aquela grande tartaruga, a Izobu de Três Caudas, ainda estava nadando pacificamente em um lago em algum lugar na Terra da Água. E o Mizukage atual era o terceiro Mizukage, um personagem que só havia sido mostrado na linha do tempo oficial e nos livros de dados. Sem nome, sem datas de nascimento ou morte, sem registros detalhados de suas apólices. Mas uma coisa estava clara, a doutrina da névoa sangrenta havia sido implementada sob seu governo. Poucos anos após a fundação de Kirigakure, com o mundo Shinobi em paz, o primeiro Mizukage Byakuren aceitou um convite para a cúpula dos 5 Kages, organizada pelo primeiro Hokage, Senju Hashirama. Durante a cúpula, o terceiro Mizukage serviu como seu guarda-costas. Após a morte de Byakuren, o sucessor designado para o título de segundo Mizukage foi ninguém menos que o atual terceiro Mizukage. No entanto, um desafiante inesperado surgiu, o prodígio do clã Ozuki Genjetsu. Na batalha pela escolha do título de Mizukage, Genjetsu saiu vitorioso e assumiu o cargo de segundo Mizukage. Cada vila tinha seu próprio sistema para selecionar seus Kage. Por exemplo, em Konoha, o segundo Hokage, Senju Tobirama, passou o título para seu discípulo, Hiruzen Sarutobi. Embora a força desempenhasse um papel importante, conexões e linhagem eram igualmente importantes. Em Kirigakure, no entanto, o processo era simples e brutal. Quem fosse o mais forte se tornava o Mizukage, não importando sua origem.
O motivo pelo qual o terceiro Mizukage teve que esperar antes de assumir o poder, ele havia sido derrotado. Ao mesmo tempo, as origens do segundo e terceiro Mizukage não poderiam ter sido mais diferentes. O segundo Mizukage, Ozuki Genjetsu, veio do prestigioso clã Ozuki, uma das famílias mais poderosas e antigas de Kirigakuri. O terceiro Mizukage, por outro lado, era um plebeu. Ele havia subido na hierarquia puramente por talento e fora escolhido a dedo por Byakuren como guarda-costas. Ao que tudo indica, ele deveria ter sido o segundo Mizukage, mas o destino tinha outros planos. Ozuki Genjetsu assumiu o título. Só de ler nas entrelinhas, Karatashi Yagura pôde sentir a frustração que o terceiro Mizukage deve ter sentido. Genjetsu seguiu o exemplo de Hashirama, adotando sistemas de Konoha. O segundo Hokage fundou a Academia Shinobi, então ele também fundou uma. O segundo Hokage criou a Anbu e o Esquadrão de Criptoanálise, então ele estabeleceu os equivalentes de Kirigakuri. Não foi uma estratégia ruim. Tobirama era um gênio. Mesmo que você não fosse inovador, copiar a lição de casa de um aluno exemplar não era uma má ideia. Genjetsu também estabeleceu os 7 espadachins ninja. Aplicou uma política de isolamento para proteger os segredos da vila. Durante a primeira grande guerra ninja, ele liderou uma força de elite para atacar o país da Terra, perecendo ao lado do segundo Tsuchikage. O terceiro Mizukage então assumiu o poder, negociou a paz com o terceiro Tsuchikage e se retirou da guerra. Karatashi Yagura virou a página. Sua expressão escureceu quando ele leu a primeira linha da próxima entrada. Ao assumir o cargo, o terceiro Mizukage implementou a doutrina da névoa sangrenta. Capítulo 2. Do fim da primeira grande guerra ninja até agora, o terceiro Mizukage está no poder há décadas. Assim como Onoki sucedeu o segundo Tsuchikage após sua morte e permaneceu no poder por um tempo excepcionalmente longo, o terceiro Mizukage também está entre os Kage mais longevos do mundo ninja. Mas há uma diferença fundamental entre ele e Onoki, sua idade. O terceiro Mizukage é uma geração inteira mais velho que Onoki. Karatashi Yagura lembrou que durante o período dos reinos combatentes, Onoki e o segundo Tsuchikage foram interceptados por Uchiha Madara a caminho de Konogakakure e foram completamente humilhados. Durante a quarta grande guerra ninja, Onoki já estava na casa dos 70. Mas naquela época, ele era apenas um adolescente. Até o próprio Madara comentou, desde quando um adulto fica bravo com uma criança? Mas naquela época, o terceiro Mizukage já era um homem adulto, aparentemente com a mesma idade do segundo Hokage e sua comitiva. Fazendo alguns cálculos mentais rápidos, Karatashi Yagura estimou que mesmo que o terceiro Mizukage fosse apenas 10 anos mais velho que Onoki, isso ainda o colocaria em algum lugar em torno de 70 ou 80 anos agora. Droga. Karatashi Yagura já tinha visto o terceiro Mizukage antes. Só pela aparência ficava claro que ele não era jovem, mas esta era a primeira vez que ele considerava seriamente sua idade, e isso o deixou um tanto atordoado. Seus olhos voltaram para a primeira linha do livro à sua frente, onde as palavras névoa sangrenta estavam escritas com destaque. Ele franziu a testa com desdém. Um velho monstro que viveu por tanto tempo e ainda assim nunca fez nada de bom. Assim como aqueles 2 conselheiros em Konoha e aquele maldito 5.5 graus Hokage, exatamente o mesmo. Se Ozuki Genjetsu não tivesse sido tão imprudente e tivesse ficado na vila, ele poderia ter vivido mais. Embora a política de isolacionismo em Kirigakuri tenha começado com ele, ela tinha prós e contras. A maior vantagem era que dificultava incrivelmente o vazamento de informações sobre o shinobi de Kirigakuri. Antes que batalhas de jutsu em grande escala se tornassem a norma, a inteligência era sem dúvida o fator mais crucial no combate ninja. Essa era a razão pela qual cada vila tinha sua própria unidade de decifração de códigos, para proteger sua própria inteligência enquanto decifrava a do inimigo. Qual a importância da inteligência para um shinobi? Extremamente. Na maioria das batalhas, o sucesso depende de pegar o inimigo desprevenido e usar técnicas desconhecidas para desferir um ataque decisivo. Considere algumas batalhas notáveis da série original Naruto. Quando Deidara e Sasori atacaram Tsunagakure para capturar Gaara, Kankuro os perseguiu e acabou enfrentando Sasori. No entanto, cada marionete que Kankuro usou havia sido criada pelo próprio Sasori, e Sasori conhecia todos os seus mecanismos de cabo a rabo. A batalha terminou antes mesmo de começar. Kizami, o chamado Shinobi Supremo, já foi encarregado de eliminar companheiros de equipe que pudessem vazar informações. Antes da quarta guerra Shinobi, após ser derrotado por Might Guy, ele optou por acabar com a própria vida em vez de permitir que suas memórias fossem extraídas. Jiraiya, um dos lendários Sannin, infiltrou-se em Amegakure, mas foi morto pelos Pen dos 6 caminhos, uma técnica desconhecida. Mesmo morrendo, conseguiu enviar uma mensagem codificada. Se soubesse da existência dos 6 corpos de Pen e suas habilidades de antemão, talvez não tivesse vencido, mas, no mínimo, poderia ter sobrevivido. Quando o inimigo conhece todas as habilidades de um shinobi e já planejou contramedidas preventivamente, esse shinobi está praticamente morto, a menos que a diferença de poder seja intransponível. Estou me distraindo. Voltando ao terceiro Mizukage e sua névoa sangrenta. Embora fosse apenas um livro de história, ele descrevia as principais políticas da Era da Névoa Sangrenta. Em essência, a doutrina era simples: cultivar shinobi de elite, eliminar os fracos e reduzir o número total de ninjas para cortar custos. Esse princípio moldou todos os shinobi de Kirigakuri desde o momento em que entraram na academia. Diferentemente do sistema de Konoha, onde os alunos podiam relaxar, matar aula e se concentrar no aprendizado dos livros, a academia de Kirigakuri treinava rigorosamente os alunos em todos os aspectos de ser um ninja.
selos de mão, armas, taijutsu, ninjutsu, genjutsu. Após 6 anos de estudo, a formatura não era conquistada por meio de exames, mas matando 2 companheiros de equipe. Mesmo antes da formatura, os estudantes eram obrigados a completar um certo número de missões anualmente, e suas mãos tinham que ser manchadas de sangue antes que pudessem fazer o teste final. Formar-se na academia foi apenas o começo. Uma vez oficialmente reconhecidos como Shinobi de Kirigakuri, cotas rígidas foram impostas. Genin, Chunin e Jonin tinham requisitos de missão anuais. O não cumprimento dessas cotas poderia resultar em punição, rebaixamento ou até mesmo execução. E quanto a promoções? Kirigakuri nunca participou dos exames Chunin e Jonin conjuntos com outras aldeias, temendo vazamentos de informações. Isso foi obra do segundo Mizukage. Mas durante o terceiro Mizukage, os próprios exames Chunin e Jonin de Kirigakuri se tornaram notórios por seu número de mortes. Cada Jonin em Kirigakuri inevitavelmente derramou o sangue de seus companheiros para chegar a esse posto. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, Anzo da Salamandra, líder de Amegakuri, lançou um ataque contra Sunagakuri, Iwagakuri e Konogakakuri, citando a distribuição injusta de recursos e a necessidade de equilibrar o poder das grandes nações. Karatashi Agura estalou a língua incrédulo. Droga, Amegakuri realmente teve coragem de desafiar 3 das 5 grandes nações Shinobi. O mais impressionante é que Anzo nem perdeu. Contra Konoha, Anzo derrotou suas forças e concedeu o título de Sannin lendário a Jiraiya, Tsunade e Orochimaru. Imagine só, ele os derrotou e ainda lhes deu um título pomposo. Que ostentação! Enquanto isso, Kirigakuri, isolada em sua ilha, permaneceu intocada pela guerra. O terceiro Mizukage continuou a aplicar suas políticas da névoa sangrenta, produzindo uma geração de Shinobi temíveis. Os novos 7 espadachins ninja da névoa tornaram-se infames em todo o mundo ninja. Os novos 7 espadachins ninja? Karatashi Agura imaginou que eles não tinham nada a ver com Zabuza. Zabuza tinha a idade de Kakashi, provavelmente uns 10 anos agora, ainda um pirralho. Ah, certo. Uma compreensão repentina o atingiu, e ele bateu palmas. Aqueles caras. Aqueles que só tiveram alguns quadros de tela antes que o pai do Might Guy abrisse os 8 portões e os destruísse. Ele não conseguia se lembrar exatamente de quantos morreram, mas sabia que alguns foram ressuscitados pelo Edo Tensei de Kabuto durante a Quarta Guerra Shinobi. Depois disso, os chamados 7 espadachins ninja nunca mais conseguiram reunir todos os 7 membros. E do fim da Segunda Grande Guerra Ninja até o presente, a história de Kirigakuri foi praticamente inexistente, apenas algumas menções passageiras nos registros. Era como se a vila tivesse entrado em um modo jogador único, vivendo isoladamente. Só que ele nem tinha subido de nível direito. Os supostamente temíveis 7 espadachins ninja? Eles foram eliminados por Might Dui. E olhando para as consequências, Karatashi Agura sentiu uma onda de frustração e fechou o livro com um estalo alto. Claro, a névoa sangrenta produziu Shinobi poderosos, mas Kizami, a besta com cauda sem cauda, desertou. O Takata, o Jinchuriki dos 6 caudas, desertou. Zabuza, o demônio da névoa, desertou. E ele, o quarto Mizukage Jinchuriki do 3 caudas, controlado mentalmente por Obito, que causou ainda mais estragos em Kirigakuri. O clã Ozuki, o clã Yuki com liberação de gelo, o clã Kaguya com Shikotsumi Aku, todos se foram. Pelo menos Terumi Mei sobreviveu. Ela teve a força e a liderança para salvar Kirigakuri. Mas depois de Mei, a pessoa mais forte da vila era Shojuro. Que piada! Capítulo 3. Pegando o livro de história, ele o folheou várias vezes. Sem que ele soubesse, enquanto lia, apenas metade do sol poente permanecia sobre o mar ocidental. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Karatashi Agura se espreguiçou, sentindo-se um pouco sonolento. Mergulhar nos estudos é uma alegria. Está ficando tarde. Hora de voltar. Se eu não voltar, o vovô vai me repreender de novo. Enrolando o livro e prendendo-o na cintura, Yagura saltou sem esforço da árvore, pousando suavemente no chão. Aproveitando o impulso da aterrissagem, ele avançou e correu em direção a Kirigakuri. Estalo, 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 estalo. O chakra fraco da liberação de relâmpagos cintilou sobre seu corpo enquanto ele o controlava para estimular suas células, aumentando sua atividade. Essa era uma de suas rotinas diárias de treinamento. Desde o momento em que extraiu o chakra e determinou sua natureza de chakra, Yagura estava copiando a lição de casa. Ele se lembrava claramente que na série original, o quarto Raikage usava esse método para estimular suas células, aumentando suas habilidades físicas e ganhando força e velocidade incríveis. Havia muitas técnicas famosas de liberação de relâmpagos em Naruto. Os mais conhecidos foram o Chidori de Sasuke Uchiha, o modo de chakra de liberação de relâmpago do terceiro e quarto Raikage, e o relâmpago negro de Darui. Comparando essas técnicas, Yagura tomou emprestado decisivamente o conceito do quarto Raikage. Ao contrário do Chidori, a técnica do Raikage aprimorou todo o seu corpo físico. Os ataques penetrantes em que Chidori se destacava, o modo de chakra de liberação de relâmpagos do Raikage poderia alcançar o mesmo resultado. Usando descrições da série original, Yagura desenvolveu sua própria abordagem. A técnica do Raikage exigia cobrir todo o corpo com chakra de liberação de relâmpagos para estimular todas as células. Em termos simples, todo o corpo do usuário estava em estado de autoeletrocução contínua. Se ele não quisesse se nocautear com seu próprio chakra, ele precisava aumentar a resistência do seu corpo à eletricidade.
Droga, isso dói. Aumentando sua velocidade enquanto corria em direção à vila, Yagura cerrou os dentes, suportando a sensação de milhares de agulhas perfurando suas células devido à estimulação da liberação de relâmpagos. Raikage, seu masoquista maldito. Não é à toa que você sacrificou um braço só para socar o Sasuke no futuro. Você não está secretamente a fim de sofrer, está? Enquanto isso, longe em Komogakure, o futuro quarto Raikage, estava passando pelo mesmo treinamento sob a orientação de seu pai, o terceiro Raikage. Apesar de jovem, ele já tinha os ingredientes para ser o homem musculoso e poderoso que se tornaria. De repente, espirrou do nada. Atim! O terceiro Raikage franziu a testa e latiu. Você está se distraindo. Aumente o nível de chakra da liberação de relâmpagos. Sim, pai. O clã Karatashi era uma família muito conhecida e prestigiosa em Kirigakure. Por isso, a residência deles era grande e ficava próxima ao anel central de Kirigakure. Da porta deles, era apenas uma curta caminhada até o escritório do Mizukage. Uma casa em um local tão nobre era algo que Yagura sempre invejou em sua vida passada, mas nunca pôde pagar. Mas agora, depois de transmigrar, ele pôde aproveitar tudo de graça. É verdade que trabalhar duro na vida não se compara a nascer no lugar certo. Com um estrondo alto, ele empurrou a porta da frente sorrindo enquanto gritava. Vovô, cheguei. Bate. Um chinelo o atingiu em cheio no rosto. Ao vê-lo, o bigode do avô praticamente se eriçava de fúria. Seu pirralho, onde diabos você estava? Sabe que horas são? Tirando o chinelo do rosto, Yagura ainda sorriu. Vamos lá, vovô, não fique tão nervoso. O estresse vai fazer você envelhecer mais rápido. Deixei um bilhete. Eu estava lá fora, lendo. Ele falou gentilmente, tentando acalmar o temperamento do avô enquanto o guiava casualmente em direção ao pátio interno. Ao mencionar esse bilhete, a raiva do seu avô aumentou ainda mais. Um bilhete? Você escreveu algo incompreensível. Eu até levei para a divisão de cifras, e eles não conseguiram decodificar. Bem, é claro, o bilhete havia sido escrito em caracteres chineses, não nos números ou símbolos que os ninjas normalmente usam para mensagens codificadas. Naturalmente, a divisão de cifras não tinha chance de decifrá-lo. Assim que Yagura suspirou aliviado, pensando que o assunto estava encerrado, seu avô de repente o atingiu com uma palma na barriga. Palma de coral. Coral duro brotou rapidamente do local do impacto, espalhando-se por seu corpo e envolvendo-o completamente. Quando ele percebeu o que tinha acontecido, ele já estava preso em uma prisão de coral. Yagura deu um sorriso impotente e tentou se esforçar um pouco. Sim, não há saída. Esta era a técnica secreta do clã Karatashi, palma de coral. O coral gerado por chakra era incrivelmente resistente. Para se libertar, era preciso uma força bruta imensa ou a capacidade de liberar chakra externamente. Infelizmente, Yagura não tinha nenhuma das duas no momento. Embora ele treinasse desde os 3 anos de idade, agora ele tinha apenas 7, apenas 4 anos de treinamento. Nem todo ninja consegue progredir como Naruto Uzumaki ou Sasuke Uchiha. Ele não tinha nenhum hack. Apesar de estar envolto em coral como um casulo, Yagura continuou sorrindo. Vovô, vamos lá. Não precisa ir tão longe. Podemos conversar. Afinal, ele sabia que seu avô não iria realmente machucá-lo. No máximo, ele seria forçado a ficar do lado de fora a noite toda sem jantar. Seu avô suspirou pesadamente, esfregando as têmporas. Ter um neto como você é realmente uma bênção e uma maldição. Ele não conseguiu vencê-lo. Repreendê-lo não funcionou e até mesmo a palma de coral como punição parecia ineficaz. Esse garoto era completamente imune à razão. Sua pele era ainda mais grossa que a desse velho. Bem, é claro, Karatashi Yagura riu baixinho. Um pouco de castigo físico não era nada. Comparado a todas as bobagens com as quais ele teve que lidar no ambiente de trabalho de sua vida passada, aquilo era moleza. É claro, você me chama de inteligente desde que eu era criança. Endurecido. Seus punhos cerraram-se com força. Droga, se eu soubesse que elogiar você faria você ganhar asas tão fortes, eu teria te deixado cair acidentalmente quando você nasceu. O avô acenou com a mão, dissipando o coral que estava prendendo Yagura. De qualquer forma, era inútil. Era melhor deixar para lá. A última coisa que ele queria era que as ruas de Kirigakure estivessem cheias de fofocas sobre como o chefe do prestigiado clã Karatashi foi morto por seu próprio neto. Yagura não abusou da sorte. Rapidamente levantou as 2 mãos em sinal de rendição e bancou o bom neto, massageando as costas do avô. Obrigado por me deixar ir, vovô. Mais forte. Você ao menos comeu hoje? Engraçado você mencionar isso. Na verdade, eu não mencionei. O avô quase engasgou com a própria respiração. E por quê? Pura raiva. Às vezes, ele suspeitava seriamente que Yagura havia sido enviado pelo próprio deus Shinobi para punir sua família. Sim e não. Deixando de lado sua personalidade enlouquecedora e insensível, o avô não tinha dúvidas. Yagura era um gênio, alguém raramente visto na história do clã. Talvez até mesmo em toda Kirigakure. O pirralho era realmente inteligente. Seu talento para ninjutsu era excepcional, sua compreensão excepcional. Ele começou a treinar seu chakra aos 3 anos de idade e quando testou sua natureza de chakra com papel de chakra, imediatamente planejou seu futuro caminho como shinobi. Executar alguns jutsus de nível C era brincadeira de criança para ele. Quanto à técnica secreta do clã Karatashi, a palma de coral, ele a dominou em menos de 1 mês. Para efeito de comparação, o pai de Yagura precisou de 3 meses inteiros para aprender a língua antigamente, e o avô zombava dele sem parar por isso. Capítulo 4.
Karatashi Yagura era filho único. Seu pai era um jonin de Kirigakuri e sua mãe uma chunin. Ao longo dos anos, ambos viajavam com frequência em missões, deixando a casa praticamente vazia. Como resultado, apenas Yagura e seu avô moravam em casa. Seu avô também havia sido um jonin no passado, mas se aposentou quando atingiu uma idade avançada. Uma coisa que o terceiro Mizukage fez bem foi permitir que os shinobi solicitassem aposentadoria após completarem 50 anos, embora se o pedido seria aprovado ou não fosse outra questão. Dito isso, o próprio Mizukage ainda estava trabalhando, apesar de já ter passado dos 70 ou 80 anos. Esse tipo de dedicação era louvável. Um verdadeiro viciado em trabalho do mundo shinobi. À mesa de jantar, Yagura fez o possível para brincar e fazer seu avô rir, mas o clima permaneceu pesado. No meio da refeição, seu avô largou os hashis e disse: "Amanhã você começa na academia ninja." Respondeu Yagura, despreocupado. Ele já sabia disso e continuou comendo sem se preocupar com nada. O rosto do avô se escureceu. "Você não está nem um pouco preocupado? Você ao menos conhece as regras da academia?" "Claro que sim." Yagura pensou consigo mesmo. "Eu os conheço melhor do que ninguém. Mas, vovô, você sabe do que eu sou capaz", disse Yagura com um sorriso. "Eu consigo usar tanto a liberação de água quanto a liberação de relâmpago, e meu taijutsu é sólido. Só não tenho muito talento para genjutsu, então preciso que você me encontre um professor para isso. Se eu não consigo usar, pelo menos não quero cair nessa." A mensagem subjacente era clara: "Sou forte o suficiente, então não se preocupe. As crianças da academia não poderão me tocar." Se ele tivesse que enfrentar um Uchiha Obito furioso agora, seria um desejo de morte. Mas contra um bando de calouros da academia, Yagura não tinha nada a temer. Os alunos da academia de Kirigakuri podem ser mais fortes do que os de Konoha durante os anos de paz, mas não há como eles serem muito mais fortes. Não é para me gabar, mas se um Chunin de Sunagakure estivesse na frente dele naquele momento, Yagura estava confiante de que conseguiria derrotá-lo. Por que especificar um Chunin de Sunagakure? Porque os shinobi de Sunagakure eram universalmente reconhecidos como fracos. Perderam para Konoha, depois para Iwagakure e depois para Megakure. Em seguida, provavelmente perderiam para os shinobi de Kusagakure e Takigakure também. Sério, Sunagakure não tinha nenhuma vergonha. Bonk, ao ver Yagura com uma expressão tão presunçosa, como se estivesse prestes a criar asas e voar. Seu avô não conseguiu mais conter sua frustração. Ele bateu os hashis no chão e deu um estalo forte na testa de Yagura. "Ai, sério, todos os shinobi deste mundo têm o hábito de estalar a testa?" Yagura agarrou a testa avermelhada e olhou confuso para seu avô, que o encarava. "Seu pirralho, só porque aprendeu uns truques, acha que pode dominar o mundo? Se você morrer na academia amanhã, não ficarei nem um pouco surpreso. Vou ligar de volta para os seus pais e pedir que criem outro filho." Com a saliva do avô praticamente espirrando em seu rosto, Yagura silenciosamente usou o chakra de liberação de água para lavar o rosto e então abaixou a cabeça. Normalmente não havia problema em brincar, mas dessa vez, ele percebeu que seu avô estava realmente bravo. Suas palavras foram duras, mas foi apenas porque ele não queria que Yagura fosse morto por causa de sua arrogância. Ao longo dos anos, Yagura conseguiu viver tão livremente porque seu avô trabalhava incansavelmente nos bastidores, protegendo-o e garantindo que seu nome não acabasse no radar das figuras mais perigosas de Kirigakure. "Eu originalmente tinha planejado te contar isso amanhã depois que você começasse a escola, mas vendo você assim, não consigo deixar de me preocupar." O avô suspirou e sentou-se novamente. "Mesmo aposentado, ainda tenho alguns amigos em certos lugares." "Certos lugares? O escritório do Mizukage?" Seu avô não deu mais detalhes, apenas colocou a mão sobre a xícara de chá vazia. Yagura entendeu imediatamente. Sentou-se e rapidamente serviu uma xícara de chá fresco para o avô antes de se sentar novamente e olhá-lo atentamente, esperando que continuasse. Aconteceria algo especial na academia amanhã? Será que o terceiro Mizukage tinha reparado nele? Será que aquele velho tinha uma bola de cristal para espionagem, como o terceiro Hokage? Yagura estava meio curioso, meio apreensivo. Ao ver o olhar pensativo nos olhos de Yagura, seu avô ficou um pouco surpreso. Ele pensou que esse pirralho era tão convencido que havia parado de pensar completamente. Aparentemente, seu cérebro ainda funcionava, mas ele não o usava com frequência. "Você sabe como a academia funciona. Cada novo aluno é colocado em um esquadrão de 3 homens. Essa equipe permanecerá junta pelos 6 anos de treinamento da academia, até que um deles se forme. Por que uma pessoa? Porque na academia de Kirigakure, um dos requisitos para se formar era matar 2 companheiros de equipe. Somente provando que eram capazes de matar aqueles com quem passaram 6 anos juntos é que um shinobi poderia ser considerado um verdadeiro assassino sem coração." "Sim, eu sei." Yagura sentiu, entendendo rapidamente o que seu avô estava querendo dizer. "Meus companheiros de equipe são impressionantes, hein?" Os lábios do avô se contraíram, mas ele não se deu ao trabalho de corrigir a linguagem grosseira de Yagura. Era grosseira, mas precisa. Ele pigarreou e disse seriamente: "Seus companheiros de equipe são Ozuki Mangetsu, herdeiro do clã Ozuki, e Onimi Kaede, herdeiro do clã Onimi." Enquanto isso, em outro lugar de Kirigakure, nas profundezas de uma antiga propriedade, uma voz ecoou: "Meu companheiro de equipe, Karatashi Yagura do clã Karatashi?" Ozuki Mangetsu emergiu da imensa piscina no quintal da propriedade. Apenas sua cabeça permaneceu visível acima da água, seu corpo se dissolvendo em uma forma gelatinosa e amorfa. Esta era a técnica secreta do clã Ozuki, a técnica de hidrificação.
Permitia que o corpo do usuário se transformasse em água, tornando-o imune a ataques físicos. No entanto, tinha uma fraqueza fatal. Era vulnerável à liberação de relâmpagos. Sim, Karatashi Yagura, o líder do clã Ozuki Soujetsu, estava sentado à beira da piscina com uma vara de pescar na mão, parecendo completamente relaxado. Yonimi Kaede, você o conhece há anos. Os dois são seus companheiros de esquadrão. Kaede, hein? Um tipo sensor. Tipos sensoriais eram fracos em combate direto. Basta chegar perto e derrubá-los. Mangetsu riu baixinho, com uma expressão indecifrável. Espero que ele não comece a chorar quando vir seu bom companheiro de equipe. Nadando lentamente até a borda da piscina, ele saiu, sem se preocupar em se cobrir enquanto se vestia lentamente. Pai, quem é esse Karatashi Yagura? Alguém do clã Karatashi. Obviamente. Quis dizer, qual é a força dele? Níveis de chakra? Uso de armas? Especialidades? Natureza de chakra? Alguma liberação de relâmpago? Preciso de informações se quiser derrotá-lo. Soujetsu permaneceu imperturbável, ainda pescando. Após uma longa pausa, entregou um dossiê a Mangetsu. Mangetsu o abriu, dando uma olhada nas poucas informações que havia lá dentro. Tic. É só isso? O clã Karatashi está mantendo os detalhes dele em segredo. Isso foi tudo que consegui. Soujetsu finalmente abriu os olhos levemente. Mas se eles estão escondendo tanto assim, ele tem algo que vale a pena esconder. Mangetsu deu um sorriso irônico, estalando os dedos. Acho que vou ter que descobrir os segredos dele sozinho. Não exagere. Soujetsu não negou, apenas o alertou. O sorriso de Mangetsu se alargou. Entendi. Capítulo 5. Yagura Karatashi também recebeu os arquivos de seus companheiros de equipe de seu avô. Naturalmente, ele estava particularmente interessado em Ozuki Mangetsu, o prodígio que conseguia empunhar todas as 7 lâminas lendárias. No entanto, Yagura deixou os arquivos de lado por enquanto, deixando-os em seu quarto. Ele não os checou imediatamente. Em vez disso, foi direto para o campo de treinamento da propriedade Karatashi. Sua rotina diária de treinamento ainda não havia terminado. Homens, eles só atrasam meus selos de mão. O clã Karatashi era uma família renomada e prestigiosa em Kerigakure. Sendo um dos clãs nobres mais importantes da vila, sua propriedade não era apenas enorme, mas os campos de treinamento no quintal, dedicados exclusivamente aos membros do clã, eram absurdamente vastos. Se alguém construísse um complexo de apartamentos aqui, poderia facilmente construir um prédio alto de vários andares e alugá-lo por uma fortuna. Como jovem mestre do clã Karatashi, Yagura desfrutava de acesso irrestrito a esses amplos campos de treinamento desde a infância. Aos 3 ou 4 anos de idade, ele já havia extraído seu chakra e, ansioso para testar suas habilidades, imediatamente usou um papel de chakra para determinar suas afinidades com a natureza. Água, raio, vento. 3 afinidades de chakra. Ao descobrir isso, Yagura se trancou em seu quarto por uma noite inteira, pensando no melhor caminho para seu desenvolvimento no ninjutsu. Claro, ele ainda era apenas uma criança, mas já tinha visto o suficiente para entender os fundamentos. Podia não ter experiência em primeira mão, mas tinha conhecimento, de sobra. Afinal, o mundo de Naruto e inúmeros outros animes exploraram exaustivamente o potencial das técnicas elementais. O objetivo de Yagura era simples: vasculhar seu vasto conhecimento e extrair o que melhor aumentaria sua força. Não se tratava de acumular todos os ninjutsus possíveis em si mesmo, mas jutsus não necessariamente tornavam um shinobi mais forte. Cada guerreiro experiente tinha seu próprio estilo de combate distinto. Veja Jiraiya, por exemplo. Jiraiya possuía um vasto arsenal de jutsus e parecia sempre usar novas técnicas em batalha, como se tivesse um estoque infinito de trunfos. No entanto, além dos jutsus de invocação, seus principais pontos fortes eram o jutsu Juba de Leão, a liberação de fogo e a liberação de óleo, o que o tornava essencialmente um lutador de artilharia de longo alcance. Isso também se aplicava a outros shinobi poderosos, como Hiruzen Sarutobi, Gaara e Terumi Mei. Por outro lado, havia Namikaze Minato. Minato contava com a técnica do deus voador do trovão para se movimentar instantaneamente, encurtando a distância em um instante para eliminar seus inimigos com kunai ou rasengan. Ele era um lutador do tipo assassino, o completo oposto de seu mestre Jiraiya. Por que mencionar Jiraiya e Minato? Por causa do rasengan, um ninjutsu que não requer selos de mão e pode ser ativado instantaneamente. Minato o usou em conjunto com o deus voador do trovão, executando um teletransporte de segundo estágio para derrubar seus inimigos num piscar de olhos. Jiraiya, por outro lado, empregava o Odama Rasengan como uma técnica de médio alcance e alto impacto. Isso destacou as diferenças distintas em seus estilos de combate. Claro, essa comparação se aplicava a shinobi comuns. Se você possuísse o modo de chakra da besta com cauda e a habilidade de ativar o Susanoo, então, bem, você era simplesmente o mais forte. Nada disso importava para você. Voltando ao nosso protagonista, Yagura Karatashi. Com 3 naturezas de chakra à sua disposição, ele tinha muito mais opções do que um ninja comum. Ele não teve que se esforçar para decidir se tornaria um lutador de artilharia de longo alcance ou um guerreiro de combate corpo a corpo. Um conjunto completo de habilidades foi a chave para se tornar um grande líder. Quer dizer, um ótimo Mizukage. Todos os shinobi de alto escalão, especialmente Jonin e acima, eram proficientes em taijutsu até certo ponto. Hiruzen, por exemplo, tinha seu arsenal de técnicas elementais, mas também tinha a invocação de Ema para auxiliá-lo em combate corpo a corpo. Para Yagura, a liberação de relâmpagos era uma escolha óbvia. Inspirando-se no Raikage, ele almejava dominar um modo de chakra de liberação de relâmpagos que aprimorasse ataque, defesa e velocidade simultaneamente. Uma habilidade de combate corpo a corpo de alto nível exigia foco singular e extrema dedicação. Trovão e Flash. Boom!
Um raio ofuscante de eletricidade percorreu o ar, acompanhado pelo brilho afiado de uma lâmina. O boneco de treinamento foi cortado ao meio. A parte superior deslizou lentamente, aterrissando no chão com um baque surdo. Yagura se endireitou, respirando fundo. Aproximou-se do boneco decepado e passou os dedos pela seção transversal lisa e polida. Satisfeito com seu progresso, ele assentiu firmemente. Claro, ele não estava se inspirando apenas em Naruto, outros animes também eram válidos. Uma técnica em particular chamou sua atenção: trovão e lampejo, usada por Zenitsu Agatsuma do Demon Slayer. Por quê? Porque era legal. Além disso, sua velocidade bruta estava perfeitamente alinhada com a visão de Yagura para suas técnicas de liberação de relâmpagos. Se eu ao menos pudesse descobrir as técnicas de respiração. Ele tentou inúmeras vezes reproduzir os métodos de respiração descritos no mangá. Os resultados? Um pouco eficazes, mas longe do que ele esperava. Seu corpo simplesmente não possuía as características físicas sobre-humanas de um Demon Slayer. Acho que é apenas uma diferença nos sistemas de energia. Com um suspiro, Yagura balançou a cabeça. Mesmo que ele não conseguisse dominar as técnicas de respiração, ele conseguiu replicar com sucesso o trovão e lampejo usando o chakra. Ele chutou a metade decepada do manequim para o alto antes de se agachar. Chakra relâmpago percorreu suas pernas, fluindo para cada veia e fibra muscular, levando seu corpo além de seus limites naturais. Trovão e flash. Um clarão de aço, um golpe único e preciso. Então, dezenas de golpes rápidos e deslumbrantes seguiram-se num instante. Yagura pousou, e os restos do boneco se espalharam em inúmeros fragmentos de madeira, caindo no chão. Cufa! Ele girou sua lâmina curta habilmente. Diferentemente da katana usada pelo corpo de caçadores de demônios, Yagura escolheu uma lâmina curta, aproximadamente do tamanho do antebraço de um adulto, algo mais adequado ao seu estilo de luta. Chega de treinamento de trovão e lampejo por hoje. Por mais impressionante que parecesse, a técnica colocava uma pressão imensa em suas pernas. 2 vezes por sessão era seu limite. Mais do que isso, ele precisaria de um médico, seguido de um longo sermão do avô. Com o pensamento, Yagura dissipou sua lâmina, permitindo que ela se dissolvesse novamente na água usando o chakra de liberação de água. A seguir, treinamento de liberação de água. Ele pretendia desenvolver um estilo de combate de artilharia de longo alcance com ela. Na série Naruto original, os usuários mais impressionantes da liberação de água foram Senju Tobirama, Kisame Oshigaki e Ozuki Genjetsu. Comparado a esses 3, outros como Terumi Mei, Zabuza e até mesmo o próprio Yagura como quarto Mizukage tiveram atuações muito menos notáveis. Após cuidadosa consideração, ele escolheu modelar sua técnica na liberação de água de Tobirama, onda de corte de água. Uma técnica tão refinada que poderia cortar a própria árvore divina. Liberação de água, onda de corte de água. Um momento depois, Yagura se viu olhando para uma parte desmoronada do muro externo da propriedade. Ah, tarde demais para correr. Seu pirralho. Seu avô invadiu o local e testemunhou a destruição. Com um grito furioso, ele lançou um chute devastador, fazendo Yagura voar pelo ar. Parem de derrubar a casa. Desculpe. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 6. O avô foi muito duro comigo. Tic. Apoiando a dor na parte inferior das costas, Yagura cambaleou de volta para seu quarto e desabou na cama. Não, espere. Ele pegou muito forte nas minhas pernas. Não precisa se preocupar com os campos de treinamento. O clã Karatashi tinha usuários da liberação de terra. Um único jutsu e tudo ficaria como novo. O avô estava só desabafando. Uns chutes e ele ficaria bem. Não foi a primeira vez que a casa foi destruída. De volta ao seu quarto, Yagura esparramou-se preguiçosamente na cama, cruzando as pernas. Seu olhar pousou em uma pasta sobre o criado mudo ao lado dele. Entediado, ele pegou o livro e o abriu. Ozuki Manjetsu. Natureza do chakra. Água e fogo? O clã Ozuki consegue usar a liberação de fogo? A técnica secreta de seu clã era a técnica de hidrificação, e ele era altamente habilidoso no manejo de espadas. Já era capaz de usar ninjutsu de nível B. A foto mostrava um menino de cabelos brancos e olhos violeta. Yagura reconheceu aqueles olhos. Eram idênticos aos de Ozuki Suigetsu, do esquadrão Taka de Sasuke, na história original. Até o nome era parecido. Embora Ozuki Manjetsu tenha aparecido apenas brevemente durante a Quarta Grande Guerra Ninja após ser ressuscitado pelo Edo Tensei, Yagura rapidamente fez a conexão. Este Ozuki Manjetsu não era outro senão o irmão mais velho de Suigetsu, um espadachim genial capaz de empunhar todas as 7 lâminas dos 7 espadachins ninja da névoa. Durante a guerra, enquanto os outros membros ressuscitados dos 7 espadachins eram rapidamente selados, Ozuki Manjetsu lutou até o fim. Foi somente quando Uchiha Itachi cortou o controle do Edo Tensei que ele foi finalmente libertado, e ele nem sequer empunhava uma espada. Confiando apenas em suas próprias habilidades, ele superou os outros membros que tinham suas espadas. Ótimo! Mais uma reclamação para adicionar à lista contra o terceiro Mizukage. Não 2. Yagura anotou isso mentalmente em seu crescente registro de queixas. Anteriormente, ao contabilizar as perdas de talentos de Kirigakuri, ele havia notado apenas aqueles com tempo de tela significativo. Claramente, ele havia ignorado alguns. Ozuki Manjetsu foi um desses descuidos. E isso levou Yagura a outro pensamento. Mais um membro dos 7 espadachins ninja que também havia sido revivido durante a Quarta Grande Guerra Ninja, Ringo Meiyuri. Então, mais 2 nomes na lista. Passando as páginas do arquivo de Manjetsu, Yagura passou para a próxima entrada. Onimi Kaede, herdeiro do clã Onimi, possui a Kekkei Genkai. Farfalhar. Farfalhar. Embora o som fosse quase imperceptível, Yagura ainda captou o movimento do lado de fora da janela. Quem está aí?
Após uma longa pausa, uma voz respondeu, miau, au. A expressão de Yagura se distorceu. Aquilo não parecia um gato nem um cachorro. Você poderia ao menos tentar soar convincente? A julgar pela voz, o intruso era um garoto mais ou menos da sua idade. Yagura relaxou um pouco. O que você quer? Saia e converse. A outra parte foi surpreendentemente obediente, mas a maneira como ele entrou foi perturbadora. Uma substância gelatinosa branca e violeta escorreu lentamente pela janela, fluindo para o quarto como um líquido. Yagura sentiu sua sanidade cair como uma barra de status em um jogo de terror. Kug. Ele instintivamente deu um passo para trás. Depois que todo o líquido se infiltrou, ele rapidamente se solidificou em uma forma humana. Um garoto de cabelos brancos e olhos violetas, alguém que parecia estranhamente familiar. Agora totalmente formado, Ozuki Mangetsu cumprimentou casualmente seu futuro companheiro de equipe. Ei, boa noite, Karatashi Yagura. Naquele momento, Yagura finalmente percebeu quem era. De todas as maneiras que ele imaginou conhecer Ozuki Mangetsu pela primeira vez, ele nunca imaginou que seria em seu quarto. Quer brigar? A segunda frase de Mangetsu vai direto ao ponto. Yagura, ainda processando a situação, respondeu instintivamente, na cama. Yagura levou Mangetsu para fora, em direção a uma pequena floresta nos arredores da vila, onde ele costumava treinar. Este pirralho havia se infiltrado na propriedade do clã Karatashi. Yagura não acreditou nem por um segundo que seu avô, um ex-jonin de Kirigakuri, não tivesse percebido. Afinal, mesmo aposentado, ele ainda era um jonin. Como o velho havia permitido a entrada de Mangetsu, não havia perigo real. Voxas! 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 A batalha já havia começado antes mesmo de eles chegarem. Os dois garotos aceleravam enquanto corriam, testando os limites um do outro. Ambos ficaram chocados. Ele consegue me acompanhar? Ambos sempre se consideraram os mais fortes de sua geração em Kirigakuri, mas agora finalmente encontraram um rival digno. Olhando para Mangetsu, que ficou brevemente para trás apenas para alcançá-lo imediatamente, Yagura refletiu. Não é à toa que ele foi um dos gênios mencionados na história original. Esse garoto tem habilidades. Mesmo assim, ele não acreditava que perderia. Ele nem havia usado seu chakra de liberação de relâmpago ainda. Os dois chegaram a uma clareira na floresta. Yagura pousou primeiro, com os pés tocando o chão com firmeza. Mangetsu seguiu imediatamente, ficando de pé à sua frente, com os olhos ardendo de excitação. Esse cara é forte. Ao ver as habilidades de Yagura, o espírito de luta de Mangetsu foi totalmente aceso. Sem perder tempo, ele começou a tecer selos de mão. Liberação de água. Onda de água selvagem. O chakra da água percorreu seu corpo e ele cuspiu uma torrente de água em direção a Yagura. Yagura saltou para uma árvore próxima, desviando facilmente do ataque. O jutsu não era forte, não faria muito mais do que encharcá-lo. Mas, o chão está coberto de água. A expressão de Yagura escureceu quando ele se lembrou das técnicas secretas de Kirigakuri. A técnica de hidrificação permite que os membros do clã Ozuki se movam instantaneamente pela água. Parece que você sabe bastante sobre nossa técnica de hidrificação. Mangetsu deu um sorriso irônico, abandonando a postura e inclinando a cabeça desafiadoramente. Pensando em correr? Correr? Que piada! Essa foi sua primeira batalha de verdade. Perder sua luta de estreia seria muito humilhante. Liberação de relâmpago. Taijutsu. Uma camada de chakra de relâmpago azul crepitou ao redor do corpo de Yagura. Com um forte pisão, ele se lançou em direção a Mangetsu num piscar de olhos, golpeando-o com a palma da mão direita. Bate! Um raio atingiu uma poça d'água, espalhando gotas por todo lugar. A figura de Mangetsu reapareceu atrás de Yagura, seu couro cabeludo formigando. Se ele não tivesse reagido rápido o suficiente para se afastar antes que Yagura se aproximasse, ele teria ficado paralisado por aquela liberação de relâmpago. Droga! De todas as coisas, esse cara tinha que ser um usuário da liberação de relâmpago? A água conduzia eletricidade. Isso foi ruim. Mas luta era luta. Ele não iria recuar agora. Capítulo 7. Estilo relâmpago. Bate. Quando Yagura estava prestes a aproveitar sua vantagem e garantir a vitória sobre Mangetsu, este de repente explodiu na água. Um clone de água? Yagura se protegeu dos respingos de água, estreitando os olhos enquanto examinava os arredores. Quando o clone da água corroído pelo chakra do relâmpago já estava se desintegrando. Mantê-lo ativo por mais tempo seria apenas desperdício de chakra. Mangetsu largou seu clone decisivamente e lançou uma nova rodada de ataques completamente ileso. Enquanto Yagura defendia o ataque implacável, ele repassava a batalha em sua mente. Não deveria haver nenhuma oportunidade para Mangetsu usar um clone de água. Então, desde o começo, era um clone desde o momento em que ele entrou na minha casa? Usar um clone de água para coletar informações. Faz sentido. Yagura levantou um braço para bloquear um chute forte de Mangetsu, mas este girou o corpo, colocando mais força na perna direita, e desferiu outro chute forte em sua direção. Golpe após golpe, a luta continuou até que a velocidade de Mangetsu finalmente começou a diminuir. Apesar de sua cautela, apesar de seus melhores esforços para evitar contato direto com o chakra do relâmpago, a paralisia crescente em seu corpo era inegável. Yagura passou da defesa para o ataque. Num movimento rápido, agarrou o pulso de Mangetsu e o jogou para longe. Então, com um forte impacto, ele se lançou para frente, interceptando Mangetsu no ar com uma palma crepitante de relâmpago. Eu perco. Ozuki Mangetsu se dissolveu na água, reaparecendo a alguns metros de distância, embainhando sua espada suavemente antes de levantar a mão em sinal de rendição. Yagura piscou. Mangetsu suspirou. Que escolha eu tenho, mano? O estilo relâmpago me contraria completamente.
Ele estava todo animado, cheio de confiança, apenas para ser derrotado em menos de meio capítulo. Que perda vergonhosa. Para ser justo, Mangetsu não achava que ele era fraco. Nem todo mundo pode ser um mestre de atributos reversos. Você é um shinobi da névoa. Por que diabos você está usando o estilo relâmpago? Mangetsu cerrou os dentes e olhou frustrado para Yagura. Quando leu o perfil de Yagura pela primeira vez, ele não considerou a possibilidade de ele ser um usuário do estilo relâmpago. O relatório afirmava que Yagura tinha afinidade com os chakras da água, do vento e do relâmpago. Isso significava uma chance de 2/3 de ele não se especializar no estilo relâmpago. Mas é claro que ele se especializou nisso. Mangetsu gemeu. Eu deveria ter saído com o outro pé esta manhã. Yagura coçou o queixo, pensativo. Essa é realmente uma boa pergunta. Ele sorriu. Mas meu foco principal é o estilo água. Eu deveria ter lutado com você com isso? Mangetsu, honestamente eu ficaria bem com isso. Espera, então o estilo relâmpago é apenas seu secundário? Yagura, seus pais sabem o quão ridiculamente forte você é. Depois de levar algum tempo para limpar o chakra relâmpago residual em seu corpo, Mangetsu sentiu uma onda de alívio. Nossa, foi bom me livrar daquela paralisia. Ele lançou um olhar furtivo para Yagura e então desviou o olhar rapidamente, sem saber como lidar com o cara que tinha acabado de fazer papel de bobo. Yagura, percebendo seu constrangimento, riu baixinho. Vai dormir em casa? Mangetsu balançou a cabeça. Ainda estou acordado demais para isso. Provavelmente vou ler um mangá primeiro. Os olhos de Yagura brilharam. Perfeito. Vamos dar uma volta e conversar. Mangetsu queria recusar, mas... Por que diabos eu não disse logo que ia dormir? Então, Yagura, o que houve com o seu estilo relâmpago? É diferente dos comuns. O estilo relâmpago que eu vi é sempre Biu-Biu, sabe, disparando à distância. Cara, se eu tivesse chakra do vento, eu conseguiria combatê-lo. Quão forte é o seu estilo água? Mais forte que o seu estilo relâmpago? Você é tão poderoso, mas quase não há informações sobre você nos registros do meu avô. Por quê? Droga, já consigo ver minha própria morte na prova de formatura, frito pelo seu estilo relâmpago. Tantas perguntas. Esse cara é um tagarela total? Mas Yagura respondeu pacientemente a cada uma delas. Afinal, esse garoto tinha potencial. O tipo de talento que poderia se tornar o braço direito do futuro quarto Mizukage. Meu estilo relâmpago aumenta minha atividade celular, semelhante ao que o Raikage fazem com Mogakuri. Meu avô provavelmente escondeu minhas informações de propósito. Sou forte demais para ser revelada publicamente. Estilo água? Posso usar técnicas de rank B, como parede de formação de água. Quer testar? Daqui a 6 anos. Quem sabe? Talvez o terceiro Mizukage esteja morto e a Era da Névoa Sangrenta acabe. Isso significa que você não precisará matar seus colegas para se formar. Mangetsu ficou boquiaberto. Você realmente ousa dizer isso em voz alta? Yagura deu de ombros. Ele é uma relíquia ultrapassada de uma era passada. Como Madara Uchiha, apenas mais um velho agarrado ao poder. Ele deveria abrir caminho para a nova geração. E quando eu me tornar o quarto Mizukage, liderarei Mangetsu, Terumi Mei, Kizame Oshigaki, Zabuza Momoshi, Ringo Meiyuri e futuro shinobi como Suigetsu Ozuki. Akui Kimimaru para fazer de Kirigakuri a vila mais forte do mundo. Com os olhos ardendo de ambição, Yagura se virou para Mangetsu e solenemente colocou a mão em seu ombro. Mangetsu, qual é o seu sonho? Sonhar? O cansaço de Mangetsu desapareceu em um instante. Cerrando o punho, ele declarou, para me tornar um dos próximos 7 espadachins ninja da névoa. Não, o líder deles. Yagura deu um sorriso irônico. Ótimo. Contanto que você não queira ser Mizukage, pode ter qualquer outra posição que quiser. Contanto que você consiga manter Kizame e Zabuza sob controle, é claro. Seu olhar se fixou em Mangetsu. Quando eu me tornar o quarto Mizukage, você será o líder dos meus 7 espadachins ninja. Mangetsu congelou. Você? O quarto? Yagura ergueu uma sobrancelha. Você duvida de mim? Não exatamente. Mangetsu refletiu sobre o assunto. Yagura já era forte assim com apenas 7 anos. Com mais alguns anos talvez fosse possível. Mas isso significava que o terceiro Mizukage teria que morrer antes do exame de formatura. E mesmo que Yagura usasse todos os 6 anos, ele ainda teria apenas 13 anos ao receber o título. Um Kage de 13 anos? Isso nunca tinha acontecido antes em nenhuma das 5 grandes vilas. Até mesmo o orgulho do clã deles, Ozuki Genjetsu, já tinha 30 anos quando se tornou o segundo Mizukage. Yagura, como diabos nós vamos conseguir acompanhar? No entanto, olhando nos olhos determinados de Yagura, Mangetsu não conseguiu dizer que era impossível. Em vez disso, ele se viu, animado. Yagura estendeu a mão, dedos indicador e médio juntos, o resto curvado. Mangetsu inclinou a cabeça diante do gesto antes de repeti-lo. Bang? Você não sabe. Yagura sorriu. É o selo da reconciliação. Os olhos de Mangetsu brilharam em reconhecimento. O selo da reconciliação, simbolizando que não importa o conflito, os shinobi podem encontrar entendimento. Não era comum em Kirigakuri, mas era um alimento básico em Konoha. Mangetsu riu baixinho. Você é meio babaca. Ainda assim, ele estendeu os dedos e os prendeu firmemente nos de Yagura. O selo da reconciliação informado. Capítulo 8. Cedo na manhã seguinte. Era o primeiro dia de matrícula na Academia Ninja. Yagura Karatashi chegou na hora marcada, atravessando os portões da academia distraidamente. Ao passar por grupos de novos alunos com expressões que misturavam medo, ansiedade e entusiasmo, ele apenas os olhou brevemente. Nenhum deles lhe pareceu particularmente familiar ou notável, então ele rapidamente perdeu o interesse. Ele tinha outras coisas em mente. Por algum motivo, seu avô não lhe perguntou sobre a visita de Ozuki Mangetsu na noite anterior. Que estranho. Não havia como seu avô não saber. Mangetsu tinha vindo para lutar com ele.
Se as coisas tivessem dado errado ou se Yagura tivesse sido mais fraco de alguma forma, o duelo poderia facilmente ter se transformado em uma versão prematura do sangrento exame de formatura. Não me diga. O vovô e os anciãos Ozuki fizeram algum tipo de acordo obscuro? Talvez eles estejam animados por nós dois estarmos nos dando bem e decidiram deixar as coisas acontecerem naturalmente? Yagura considerou essa possibilidade. Kerigakuri era o lar de muitos clãs, alguns utilizando técnicas secretas, outros possuindo Kekkei Genkai forte o suficiente para rivalizar com Konogakakuri. O liquefeito Ozuki, o manejador de gelo Yuki, o controlador de ossos Kaguya, a corrosiva liberação de fervura dos Terumi e a misteriosa liberação de escuridão. E então havia dois clãs que Yagura nunca tinha visto na linha do tempo original, o clã Olho do Demônio e o clã que controla as tempestades. Esses eram os clãs de linhagem mais proeminentes de Kirigakuri. No clima político atual, eles se opuseram ao terceiro Mizukage. Afinal, Ozuki Genjetsu, o segundo Mizukage, havia sido derrubado por um golpe. E logo após assumir o poder, o terceiro Mizukage expulsou o clã Ozuki do círculo interno, junto com quaisquer outras famílias que pudessem ameaçar seu governo. Esse expurgo estendeu-se aos 7 espadachins ninja da névoa, o esquadrão de elite sob seu comando direto. Dos 7, apenas Ozuki Shiren, portador das espadas gêmeas, Iramekarei, vinha do clã Ozuki. Os demais foram selecionados entre famílias obscuras, criteriosamente escolhidos por sua lealdade ao regime. A decisão de Shiren de ficar do lado do terceiro Mizukage lhe rendeu o título de traidor dentro de seu próprio clã. Embora nada disso tenha sido registrado oficialmente na política da névoa sangrenta de Kirigakuri, a crescente opressão dos clãs nobres era inegável. Boatos se espalharam entre o povo comum da Terra da Água, histórias que retratavam os usuários de Kekkei Genkai como a raiz dos infortúnios e guerras de Kirigakuri. Mais imediatamente a academia colocou Yagura, Mangetsu e Onimi Kaede, 3 herdeiros de poderosos clãs de linhagem, no mesmo time. E pela tradição, 6 anos depois, apenas um deles sobreviveria. Parado em frente ao quadro de avisos da academia, Yagura examinou a lista de matrículas e encontrou sua turma designada. Mangetsu chegou logo depois. Ao avistar a figura familiar de cabelos verdes na multidão, aproximou-se com um sorriso. Ei, meu querido quarto Mizukage, você chegou cedo. Ontem, ele achava estranho usar esse título. Hoje, ele o usava como uma piada. Yagura não se importou e apenas assentiu. Bom dia, meu futuro líder dos 7 espadachins ninja. Mangetsu enrijeceu-se, como se tivesse sido atingido por um raio. Estranho. Estranho. Ele tinha parado de tocar, não na frente de rostos conhecidos. Yagura sorriu ironicamente, zombando dele silenciosamente, então voltou seu olhar para o garoto parado ao lado de Mangetsu, que os observava com uma expressão incomum. Ele tinha cabelos laranja vivos e olhos dourados como joias. Seu traje ninja consistia em um colete preto sobre uma armadura de malha, com bolsas para armas presas na cintura e nas coxas. Olá! O menino deu 2 passos para trás e se apresentou concisamente. Onimi Kaede. 3 palavras. Apresentação completa. Um pouco legal, né? Yagura piscou e estendeu a mão. Prazer em conhecê-lo. Sou Yagura Karatashi. Kaede não disse nada, apertando brevemente a mão de Yagura antes de se retirar e desviar o olhar para outro lugar. Mangetsu riu e se colocou entre eles, bloqueando a visão de Yagura. Não ligue para ele é assim mesmo. Economiza as palavras. Yagura, no entanto, permaneceu intrigado, seus olhos permanecendo em Kaede por mais um momento. Esta foi a primeira vez que ele conheceu alguém do clã Olho Demoníaco, uma família completamente ausente da linha do tempo original. Kekkei Genkai normalmente se enquadra em 3 categorias, combinações elementais como liberação de gelo e liberação de fervura, habilidades corporais especializadas como Shikotsu Myaku de Kaguya e então, a categoria mais poderosa, Dojutsu. Os únicos exemplos conhecidos na linha do tempo original eram o Sharingan e o Byakugan. Mas o clã Onimi possuía um Dojutsu próprio, Nijugan, as pupilas duplas. Olhando atentamente, Yagura pôde ver que as íris de Kaede tinham 2 anéis brancos concêntricos. De acordo com os registros oficiais de Kirigakuri e os relatos de seu avô, este Dojutsu aprimorava a visão dinâmica e combatia o Genjutsu. A percepção melhorada não foi muito surpreendente. Tanto o Byakugan quanto o Sharingan tinham funções semelhantes. Mas detectar ilusões? O controle de Uchiha Obito sobre seu eu original não era inteiramente baseado em Genjutsu. Será que essa coisa realmente resistiria às ilusões de Obito? Aquele olhar estava ficando um pouco intenso. Kaede virou a cabeça desconfortavelmente, fechou o zíper da gola alta e cobriu a metade inferior do rosto. Percebendo que estava encarando por tempo demais, Yagura rapidamente se recompôs. Insensível como sempre, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Mangetsu, ansioso para adiantar as coisas, sugeriu: vamos parar de ficar parados. Vamos para a aula. Sim, estamos todos no primeiro ano, turma 1, confirmou Yagura, liderando o caminho. Depois de caminhar um pouco, Kaede falou de repente: você está interessado? Aos meus olhos? Yagura assentiu sem hesitar. Sim, muito. Kaede assentiu levemente. E então, seu Nijugan foi ativado. Em um instante, o mundo de Yagura mudou. Tudo se tornou mais nítido, mais claro, mais lento, mais transparente. O mundo num raio de 360 graus se desdobrou diante dele, cada movimento e quietude visíveis em detalhes. O bater de asas de uma borboleta, o tremor de uma flor quando uma abelha pousa nela, a subida e descida dos peitos das pessoas próximas enquanto respiravam, as mudanças em seus músculos enquanto caminhavam, o fluxo de chakra dentro de seus corpos. Assustado? Mangetsu, já acostumado com isso, riu da expressão estupefata de Yagura. Hehe, ha ha ha. Você parece um novato total. Ha ha ha. Kaede, nada impressionada, respondeu sem expressão. Você reagiu da mesma forma na primeira vez.
Sim, mas ninguém viu. O Mangetsu sorriu e arqueou uma sobrancelha provocante para Yagura. Yagura o ignorou, virando-se bruscamente para Kaede, sua expressão normalmente calma se desfazendo. Isso pode ser compartilhado? Por que diabos o avô dele não mencionou isso? Nijugans normais não conseguem, respondeu Mangetsu presunçoso. Mas Kaede é diferente. Ele é o primeiro em 100 anos a despertar a visão compartilhada. Capítulo 9. É diferente do Byakugan do clã Hyuga em Konoha. O Byakugan tem um alcance de observação muito maior, enquanto o alcance do Nijugan se estende apenas a uma curta distância ao redor do usuário. No entanto, a visão dinâmica do Nijugan supera em muito a do Byakugan. Eu mesmo não experimentei o Byakugan, foi apenas o que meu avô me disse. E os Nijugan do clã Onimi têm diferentes níveis de talento. Ozuki Mangetsu estava compartilhando entusiasticamente esses fatos obscuros com Karatashi e Agura, enquanto Onimi Kaede apenas assentiu em reconhecimento. Mangetsu contou nos dedos enquanto explicava. As pupilas azuis têm o menor talento. Elas só concedem visão transparente, basicamente o que você está vendo agora. A visão dinâmica é incrivelmente forte. Pupilas roxas estão um nível acima. Elas podem perceber chakra. Como o genjutsu funciona perturbando o chakra de uma pessoa. Qualquer membro do clã Onimi com pupilas roxas ou superiores pode detectar imediatamente quando alguém está sob efeito de um genjutsu. Yagura sentiu incompreensão. Isso fazia sentido. Mas se tal Kekkei Genkai existisse, por que seu eu passado foi controlado por Uchiha Obito por tanto tempo? Se Ao não tivesse obtido e transplantado um Byakugan durante a Terceira Grande Guerra Ninja, Kirigakuri poderia ter permanecido no escuro até a Quarta Grande Guerra Ninja. A história original nunca mencionou essa linhagem de Dojutsu em Kirigakuri. Teriam todos sido exterminados por Obito ou pelo terceiro Mizukage. A seguir, temos ele, o único membro do clã Onimi de olhos dourados em décadas. Onimi Kaede. Isso é estúpido. Kaede, claramente incomodada com as palhaçadas de Mangetsu, deu um passo para longe dos dois, evitando ser apontada. Imperturbável, Mangetsu continuou entusiasmado. Dentro de um certo limite, ele pode compartilhar sua visão com todos. O único em todo o clã Onimi. Não apenas uma pessoa. Não. Ele pode dividir com um grupo inteiro. Mangetsu sorriu antes de acrescentar. Isto é, se ele tiver chakra suficiente. Uma arma estratégica. Yagura estudou Kaede cuidadosamente. Sem exagero, se alguém pudesse compartilhar a visão com aqueles olhos, até mesmo um ninja comum seria capaz de prever o próximo movimento do oponente. Seja para lançar um jutsu ou executar uma manobra de taijutsu. Genjutsu, completamente inútil. E para um ninja, se todos os seus movimentos fossem previstos e contra-atacados por um oponente de força similar, perdendo o elemento surpresa, eles estariam mortos. Ele é o único aluno de ouro? Não tenho certeza. Kaede, sempre reservado, balançou a cabeça. Mas minha família diz que sou o mais talentoso do clã. Então provavelmente sim. Os três chegaram à sala de aula 1 e entraram. Yagura correu rapidamente para a penúltima fileira perto da janela e se sentou. O assento do protagonista principal estava garantido. Mangetsu e Kaede sentaram-se ao lado dele, formando uma fileira. Vários estudantes já estavam lá dentro, mas cada um estava sentado sozinho, mantendo distância dos outros deliberadamente. Ao ver Yagura, Mangetsu e Kaede entrarem juntos como um grupo, muitos lançaram olhares curiosos ou surpresos em sua direção. Mas os três não eram do tipo que se importava com a opinião dos outros. Continuaram conversando entre si. Não demorou muito para que a sala de aula ficasse cheia e mais alunos chegassem. Yagura olhou pensativamente para a sala de aula lotada. Todo mundo sabe como funciona a prova de formatura de Kirigakuri, e ainda assim tantos pais mandam seus filhos para cá? Mangetsu riu e respondeu. O que mais as crianças de uma vila ninja fariam se não se tornassem ninjas? Uma nação tem aldeias, e dentro delas, as aldeias ninjas têm um certo grau de autonomia. Mas elas também são a única força militar do país. Se Kirigakuri falhasse em treinar ninjas fortes para proteger a Terra da Água, o senhor feudal simplesmente criaria uma nova vila e estabeleceria uma nova força militar. A maioria das principais vilas ninjas já havia consolidado seu poder há muito tempo, mas sempre havia exceções. Orochimaru estabelecendo a Vila do Som foi um excelente exemplo. Então, para crianças nascidas e criadas em uma vila ninja, frequentar a academia ninja era uma educação obrigatória de 6 anos. Entendendo isso, o Yagura deu de ombros e disse casualmente, eles sempre poderiam vender ramen. Jin ling ling ling. O sinal da primeira classe tocou. O trio interrompeu a conversa. Yagura examinou a sala, mas não reconheceu nenhum rosto familiar. Perdendo o interesse, deitou a cabeça na carteira. Onde estavam Zabuza Momoshi, Terumi Mei e Kizame Oshigaki agora? Ele queria reunir todos eles já. Bang! A porta foi aberta violentamente. Um homem alto e musculoso entrou pisando forte, sua aura lembrava a de Morino Ibiki. Ao vê-lo, Yagura suspirou ainda mais fundo, sentindo-se sem esperança quanto aos próximos anos de escola. Nem todo mundo teve a sorte de ganhar um Iruka Umino, ou uma Irina Jelavik. O homem pegou um pedaço de giz e rapidamente rabiscou 3 caracteres no quadro negro. Yamanashi Osamu. Sentem-se e calem a boca. Seus inúteis. Yamanashi Osamu sorriu selvagemente, seus olhos de tigre examinando a sala. Qualquer aluno que se deparasse com seu olhar abaixava a cabeça ou desviava o olhar. Uma cicatriz irregular abaixo de um dos olhos o fazia parecer ainda mais assustador. Algumas das meninas mais tímidas já estavam chorando, mas ainda houve algumas difíceis. Osamu olhou para Yagura, Mangetsu e Kaede, que permaneceram imperturbáveis, assim como para alguns outros estudantes que teimosamente encontraram seu olhar. Era fácil dizer quais dessas crianças realmente chegariam à formatura. Claro, aqueles 3 juntos. Não tinha como todos sobreviverem. Bang!
Ele bateu a mão no quadro negro. Com um olhar severo, Osamu latiu. Meu nome é Yamanashi Osamu. Sou um Chunin e de hoje em diante serei seu instrutor. Minha primeira impressão de vocês foi péssima. A pior aula que já tive. A turma mais patética de todos os tempos. Yagura. Isso era muito familiar. E aí, meu velho, quantas aulas você realmente deu? Agora, vamos ver. O que seria um bom presente de boas-vindas para vocês, pirralhos? Osamu coçou o queixo barbeado, olhando para ele de forma maliciosa. De repente, como se estivesse se lembrando de algo interessante, ele bateu na palma da mão e fingiu ter percebido. Certo, tem uma garota fazendo a prova de formatura hoje. Vamos levar vocês para verem pessoalmente. Obviamente isso foi premeditado. Uma maneira perfeita de assustar os novos recrutas. Mas, a expressão de Yagura ficou séria. A prova de formatura da névoa sangrenta. Capítulo 10. É possível solicitar a formatura antecipada? A caminho do local do exame, Yagura Karatashi se virou para perguntar a Ozuki Mangetsu. Se cada um de nós solicitar a formatura antecipada nos próximos 3 anos, um de cada vez, isso não nos permitiria explorar uma brecha e evitar ter que matar nossos companheiros de equipe? Kaede lançou um olhar surpreso para Yagura antes de balançar a cabeça. Mangetsu também ficou surpreso por um momento antes de explicar. Isso não vai funcionar. Se pelo menos uma pessoa do esquadrão se inscrever para a formatura antecipada, as outras 2 deverão participar do mesmo exame especial de formatura antecipada. Eu vejo. Absorvendo essa nova informação, Yagura olhou para cima e viu os 2 olhando para ele com expressões estranhas. O que está errado? Nada. É que você parece saber muito, mas de alguma forma, não o suficiente. Mangetsu riu baixinho. Você já ouviu falar do clã Kimi, mas não de Onimi, um dos nomes mais famosos de Kirigakuri. Você entende o sistema de graduação da Academia Ninja, mas não sabia sobre o processo especial para inscrições antecipadas. Yagura perguntou em resposta. Isso é de conhecimento comum? Mangetsu deu de ombros. Não é algo que todos saibam, mas é amplamente compreendido. Ele então lançou um olhar para Kaede com um sorriso provocador. Além disso, a reputação de Kaede é conhecida em toda a vila, exceto, aparentemente, por você e Yagura. Não me use como exemplo, murmurou Kaede baixando o olhar, visivelmente descontente. Você não é diferente. Yagura não negou. Seu conhecimento sobre Kirigakuri vinha principalmente de livros e de tudo que seu avô lhe contava. Desde que demonstrou um talento excepcional, seu avô e seus pais tomaram a decisão unânime de mantê-lo escondido. Ninguém pediu sua opinião. Suas precauções incluíam, mas não se limitavam a limitar seu tempo fora de casa, exigir que ele relatasse seu paradeiro antes de sair de casa, garantir que ele estivesse sempre acompanhado por guardas ocultos do clã Karatashi. Até mesmo seu treinamento teve que ser feito estritamente dentro dos terrenos privados da família Karatashi. Yagura não tinha objeções. Isso lhe permitiu desenvolver sua força silenciosamente sem atrair atenção indesejada. Mas como resultado, sua compreensão do mundo exterior foi severamente limitada. Mangetsu sorriu, ansioso para ver Yagura pego de surpresa novamente. Aposto que você não sabe quem se candidatou para a formatura antecipada hoje. Quem? Alguém capaz de se candidatar à formatura antecipada tinha que ser incrivelmente habilidoso. Mesmo com essa expectativa, Yagura se assustou com o nome mencionado por Mangetsu, a herdeira do clã Terumi Mei. Sob a liderança de Yamanashi Osamu, um grupo de alunos do primeiro ano que haviam se matriculado apenas meia hora atrás chegaram ao local onde seu futuro exame de formatura seria realizado. Uma arena de duelo circular e fechada. Após cumprimentar brevemente os 2 shinobi mascarados que guardavam a entrada, Yamanashi entrou. Mas ao se virar, percebeu que o aluno da frente estava hesitante, com medo demais para seguir em frente, fazendo com que todo o grupo parasse. Entrem dentro, pirralhos. Ou eu corto vocês aí mesmo. Yamanashi rugiu de raiva. Bater. O garoto da frente ficou tão assustado com a expressão feroz e a voz estrondosa de Yamanashi que suas pernas cederam e ele caiu no chão. Seus olhos ficaram vermelhos de lágrimas não derramadas. Ele queria chorar. Queria correr para casa, para a mãe. Mas quando ele olhou para cima e encontrou o olhar escuro e aterrorizante de Yamanashi, ele não conseguia chorar. Se ele fizesse isso, ele poderia realmente morrer. Ei, vamos lá. Levante-se. Antes que Mangetsu ou Kaede pudessem reagir, Yagura já havia se adiantado. Ele estendeu a mão e ajudou o garoto a se levantar, limpando seu uniforme. Como você conseguiu tropeçar enquanto caminhava? Tome mais cuidado da próxima vez. O menino reconheceu Yagura, o destemido que estava sentado perto da janela e não se intimidava com os professores. Obrigado. Você não está machucado, certo? O garoto balançou a cabeça vigorosamente. Não. Yagura olhou para Yamanashi, que o encarava com impaciência. Não querendo se tornar inimigo do professor da turma no primeiro dia, ele rapidamente se aproximou. Sou Yagura Karatashi. Lidero daqui. Fiquem atrás de mim. Isso vale para todos da nossa turma. Kaede se virou para Mangetsu. Ele é sempre assim? Mangetsu riu baixinho enquanto seguia o grupo para dentro. Bem, ele é o futuro 4º Mizukage. Kaede fez uma pausa, pensativa. Entendo. Com Yagura assumindo a liderança, toda a turma cruzou o limiar e entrou na arena de duelo. No final, as coisas acabaram bem. Yamanashi apenas lançou um olhar para Yagura e não disse mais nada antes de conduzir os alunos para seus assentos nas arquibancadas. Não havia necessidade de o experiente Chunin, que havia sobrevivido à Era da Névoa Sangrenta, impor disciplina. A atmosfera assustadora da arena de duelos foi suficiente para silenciar as crianças recém-inscritas, que mal estavam longe dos pais há uma hora.
Yagura desviou o olhar para o centro da arena, onde estava uma garota que parecia ser 2 anos mais velha que ele. Seus longos cabelos castanhos cobriam parcialmente seu rosto, obscurecendo sua expressão. Ela usava um uniforme azul de shinobi sobre uma camiseta de malha. Embora ela fosse cerca de 20 anos mais nova do que a mulher destruidora de ossos e devoradora de corações de quem ele se lembrava, Yagura a reconheceu instantaneamente. Terumi Mei. Você conhece Terumi Mei? Percebendo a reação de Yagura, Mangetsu perguntou curioso. Yagura assentiu. Mangetsu então se virou para Kaede com um sorriso. Parece que a Mei é mais famosa que você, Kaede. Até o Yagura conhece, mas você não. Talvez seja a hora de uma autorreflexão? Kaede o ignorou, recusando-se a morder a isca. Yagura suspirou. Mangetsu, de onde vem essa sua necessidade inútil de comparar as coisas? Por que você parece um velho? Porque mentalmente sou 20 anos mais velho que você. Yagura bateu no queixo pensativamente antes de lançar um olhar furtivo para Yamanashi. Apesar da conversa sussurrada, o professor não demonstrou intenção de impedi-los. Yagura se virou para Mangetsu. Você a conhece? Terumi Mei. Ambos são de prestigiosos clãs de Kirigakuri, eles deveriam pelo menos se conhecer. Mangetsu pensou por um momento. Na verdade, não. Eu a encontrei algumas vezes quando meu avô me levou para visitar o clã Terumi. O clã Terumi a vigia de perto. Não há muitas oportunidades de interagir com ela. Yagura sentiu incompreensão. Afinal, ela era uma shinobi rara que havia herdado os limites da linhagem de liberação de lava e liberação de fervura de 2 clãs diferentes. O ninja possuindo 2 Kekkei Genkai ao mesmo tempo, algo assim era inédito em todo o mundo shinobi. Como se sentisse um intenso escrutínio sobre ela, Terumi Mei levantou o olhar na direção deles. Ela reconheceu Kaede e Mangetsu e acenou levemente como uma saudação. Mas o menino sentado ao lado deles, quem era ele? Ele era muito bonito, com pele clara e macia ao toque. Nada mal mesmo. Um brilho de diversão brilhou em seus olhos. Será que ele será um homem que derrete facilmente? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.